Bem, aqui a gente vai detalhar um pouco mais, né? Boa parte desses parâmetros foi retirada desse livro, né? Estabilidade de medicamentos, e ele traz algumas sugestões para estudo de degradação forçada, como por exemplo, utilizar o calor, né, de 60 graus, umidade relativa de 75%, pode iniciar o estudo com solução ácida ou básica, né, a 0,1 mol, né, no caso de, ou HCl para a solução ácida, ou hidróxido de sódio para a solução básica, além também do uso da solução oxidativa de peróxido de hidrogênio a 3%, no caso, né, da condição ali de fotólise, né, utilizar luz UVB, né, fluorescente, alguns íons metálicos, né, também ali na concentração de 0,05 mol de ferro 2 ou cobre 2. E aí, algumas condições, né? Então você faz o controle, né, e na amostra fortificada. Então você faz na IFA e aí você adiciona quantidades conhecidas na própria amostra, né, no próprio medicamento. Então aqui você tem a degradação ácida, né, que ele sugere utilizar a concentração de 0,1 durante uma exposição de 24 horas. No caso, para a degradação básica, na mesma concentração, né, da base, também por 24 horas. Na solução de peróxido com irradiação UV durante uma exposição de 24 horas também. Pirólise, né, da solução aquosa também por 24 horas. E uma radiação UV durante o tempo de exposição de 48 horas. Aqui ele, né, detalha um pouco mais como poderia ser esses procedimentos, né, da situação de estresse. Então, se eu quero simular uma luz artificial, eu posso fazer exposição, iluminação na câmara de luz, CVW, né, onde você tem luz fluorescente fria branca, com intensidade luminosa de cerca de 1570 lux. Calor, as amostras são colocadas em recipiente de vidro âmbar e submetidas a uma temperatura controlada, né, de 60 graus, com 75% de umidade relativa numa estufa, né, numa câmara climática. A umidade, né, as amostras são colocadas em recipiente de vidro, dentro de um ambiente contendo uma solução saturada, né, de acetato de amônio, em uma estufa com temperatura controlada de 40 graus, com umidade entre 75% e 85%. Para a hidrólise ácida, né, colocadas essas amostras em recipientes protegidos da luz, né, para você não saber se o problema foi luz ou se foi a hidrólise ácida, contendo HCl 0,1, em uma estufa com temperatura controlada por 50 graus por 24 horas. A hidrólise básica, a mesma coisa, né, com hidróxido a 0,1, também controlando a temperatura numa estufa a 50 graus Celsius por 24 horas. Oxidação em recipientes protegidos da luz, né, contendo o peróxido de hidrogênio, em uma estufa controlada, né, também por 50 graus durante 24 horas. E redução, as mesmas condições, só que dessa vez utilizando o bisulfito de sódio a 2%, numa estufa, né, com temperatura controlada a 50 graus durante 24 horas. Então, são algumas sugestões, né, que a gente encontra na literatura. Esse autor, né, juntamente, né, com esse outro artigo, ele traz, né, algumas sugestões de degradação forçada. Então, eu vou ter minha amostra, primeira tentativa, para ver a questão da hidrólise, né, vamos fazer um estudo da hidrólise. Então, eu vou colocar, testar a hidrólise ácida e básica, utilizando a concentração de 0,1 mol por litro, ou do HCl, né, e do hidróxido, colocando por 8 horas sob refluxo. E aí, se eu já tiver uma degradação suficiente, né, ou seja, de pelo menos 10%, eu já uso esse critério, já aceito esse critério. Caso não ocorra degradação nessas condições, eu vou intensificar um pouco, né, essas condições, vou deixar ela um pouco mais drástica, eu vou aumentar a concentração do ácido da base para 1 molar, tá? E vou aumentar o tempo de exposição de 8 para 12 horas. Se eu já tiver uma degradação de pelo menos 10%, eu já aceito o critério. Se eu não tiver degradação, eu vou aumentar ainda mais, né, essas condições. Eu vou aumentar a concentração do ácido da base e manter ali por 12 horas em refluxo. Se já tiver degradação suficiente, eu aceito o critério. Se não, eu vou intensificar ainda mais, ou seja, vou aumentar para 5 mol a concentração do HCl ou do hidróxido de sódio por 12 horas. Se não, mesmo assim não tiver degradação, aí eu vou declarar que o produto é estável à hidrólise, né? E aqui a gente tem um lado, né, oposto. Se nessas condições de 0,1 mol por litro, durante 8 horas por refluxo, acontecer degradação total, eu vou suavizar, né? Eu vou baixar essa concentração, tá? E baixar também
aqui essa temperatura. Então eu vou colocar a 0,01 mol por litro, ou do hidróxido ou da base, por 8 horas, uma temperatura não muito alta, né, de 40 graus Celsius, que o refluxo acaba sendo a temperatura mais elevada. Se eu tiver uma degradação suficiente, né, aquela perda de 10%, eu vou aceitar o critério. Se não, eu vou deixar ainda condições mais brandas, né, eu vou reduzir aqui, vou manter a 0,01, mas eu vou baixar esse tempo para 2 horas e vou baixar essa temperatura de 40 para 25. Se eu tiver uma degradação suficiente, ali em torno de 10%, eu vou aceitar o critério. Se não, se acontecer degradação total, eu vou pesquisar condições mais brandas, tá? Então esse fluxograma ele acaba sendo bastante interessante para a gente do ponto de vista prático. Um raciocínio muito parecido é se eu quiser ver a questão da oxidação. Então ele pede, né, inicialmente que a gente utilize 3% de dos peróxidos por 6 horas, né, em temperatura ambiente. E aí, se eu tiver uma degradação suficiente, né, ali em torno de 10%, eu vou aceitar esse critério. Se não tiver degradação, se não acontecer essa degradação, eu vou aumentar esse tempo de 6 horas para 24 horas em temperatura ambiente. Se eu já tiver degradação suficiente, eu aceito o critério. Se eu não tiver degradação suficiente, eu vou aumentar agora a concentração do peróxido de 3 para 10%. Tendo resultado, né, degradação suficiente, eu vou aceitar o critério. Se mesmo assim ainda não houver degradação suficiente, eu vou aumentar esse peróxido de 10 para 30%. Tá? Se for suficiente, eu vou aceitar o critério. Se não, aí eu vou declarar que o produto é estável à oxidação. E aí a gente vai para o oposto, né? A mesma coisa. Se nessas condições, 3% de peróxido de hidrogênio por 6 horas em temperatura ambiente, acontecer a degradação total, eu vou ter que suavizar as condições. Então eu vou baixar esses 3% aqui de peróxido para 1%. Né? E aí eu vou diminuir esse tempo de 6 para 3 horas em temperatura ambiente. Teve degradação suficiente, né? Eu vou aceitar. Se continuar ainda a degradação total, eu vou baixar agora esse tempo de exposição para 30 minutos, de 3 horas para 30 minutos. Se tiver degradação suficiente, eu vou aceitar o critério. Se não, se acontecer degradação total, eu vou pesquisar condições mais brandas, né? Então, segue essa linha de raciocínio. E a mesma coisa, né, para a intensidade de luz, né, para fotólise. Então, eu coloco essa quantidade de luz, tá, de exposição. Se tiver degradação suficiente, né, os 10%, eu vou aceitar o critério. Se não ocorrer degradação, eu vou aumentar, né, eu vou intensificar essa quantidade de luz. Se mesmo assim não acontecer degradação, eu vou declarar que meu produto é fotoestável. E ao contrário, né, se com essa intensidade de luz eu tiver degradação total, eu vou reduzir a exposição. Então aqui a gente tem ali um norte, né, de como realizar esses estudos. Bem, aqui tem um exemplo também dado por esse autor, né, ali de medicamento da prednisolona, né, obtido aqui nesses estudos. Então ele pegou, que você tem que fazer com um placebo, né, que é toda a formulação menos o ativo, o produto piloto, né, que você está desenvolvendo, e a matéria-prima, a IFA. E aí você vai ter as condições de estresse e o percentual que foi recuperado. Então ele colocou em todos eles luz, calor e umidade, tá? No tempo zero, né? Em 2 semanas e com 4 semanas. Então no placebo, obviamente, deu tudo zero. Por que eu faço no placebo? Porque vai que em outro componente da formulação tem algum interferente, né? Então a gente tem que fazer isso no placebo para descartar a possibilidade de não só ativo, mas também algum excipiente também produzir produto de degradação. E aí aqui na formulação e na IFA, né? Aqui a gente vê que a luz, né? Não houve diferença significativa nem no produto, nem na matéria-prima, no IFA. Calor, também não, a gente tem aqui 93, 93, 93, aqui também não teve. E aí a gente vê o que? A umidade. Então o produto, né, o produto em si, ele se mostrou mais sensível em relação à umidade. Então com 2 semanas já baixou para 53,5% e com 4 semanas 15,55%. Mas isso não aconteceu com a IFA, né? Então tem algum componente ali na formulação que provavelmente faz com que a prednisolona seja mais sensível à umidade. Tá? Então provavelmente está acontecendo aí alguma reação de hidrólise por algum outro componente da formulação. Bem, aqui a gente tem, né,
ele agora investigando as condições de hidrólise, né, hidrólise ácida, básica, oxidação e redução, né, e aqui do placebo, né, no tempo zero e em 24 horas, né, de exposição. E aí no produto, né, a gente vê que o produto, olha, realmente ele é sensível à hidrólise ácida, tá, onde você tem ali uma redução para 64% da concentração inicial e mais sensível ainda à hidrólise básica, né, a prednisolona, aqui ele chega a zerar, tá? Então a gente verificou que o produto ele realmente ele é sensível à hidrólise básica, tá? E aí a gente observa isso no produto e também na matéria-prima, né? Na matéria-prima também esse comportamento ele acaba se repetindo. Aqui também a redução ele também é um pouco sensível. E é assim, né, que vai se fazendo. Aqui nós temos um outro estudo de estabilidade, né, perfil de degradação do orbifloxacino, que é uma quinolona. Então, nesse trabalho, né, nessa tese aqui da professora Edith Cristina, do Estudo de Química de Salvador, ela, né, traz aqui análise químico-farmacêutica e sustentabilidade de dissolução de comprimidos de orbifloxacino. Uma tese maravilhosa para a disciplina de controle de qualidade, tem tudo lá que a gente viu na disciplina. Então eu recomendo muito que vocês acessem essa tese, que está assim muito didática, muito bem feita. Aqui a gente tem fiz um recorte, né, do estudo de degradação que ela fez, do orbifloxacino, degradação forçada, e aí ela fez algumas condições. Hidrólise ácida, ela usou ácido clorídrico 0,1 a 80 graus Celsius por 8 dias, ele teve uma degradação de 12,85%, né, orbifloxacino. Na básica, ela fez também as mesmas condições, a degradação um pouco maior, de 33,67%. Ela também fez uma hidrólise neutra, né, deixou só ali em meio aquoso, tá? Aí a degradação já não foi tão alta. Oxidação, ela utilizou peróxido de hidrogênio a 3% em temperatura ambiente. Ela fez fotólise ácida e básica e neutra, né, utilizando na fotólise ácida ácido clorídrico e na fotólise básica hidróxido de sódio, né, na exposição aqui 12 horas, né, aqui 5 horas. Ela fez também degradação térmica, né, deixando ali por 60 graus Celsius durante 15 dias. Fez a fotólise seca, fez estudo acelerado de estabilidade, né, utilizando 40 graus Celsius, 75% de umidade relativa durante 6 meses. E o estudo de longa duração, né, a 30 graus Celsius com 75% de umidade relativa, né, em até 6 meses. Então aqui ela teve o perfil de degradação sob todas essas condições, das condições extremas, né, da forçada e da acelerada e da de longa duração. Então, investigando, né, todos os possíveis e imagináveis condições de produtos de degradação do orbifloxacino. Aqui esse gráfico, né, é bem interessante, ele mostra a taxa de fotodegradação do orbifloxacino em diferentes pHs, né? Então a gente vai vendo aqui essa taxa de degradação dele, utilizando meio ácido, meio básico, né? E aqui o meio neutro, e aqui, né, a estrutura do orbifloxacino. Aqui ela mostra, né, os produtos de degradação que foram isolados, então ela conseguiu identificar 11 produtos de degradação do orbifloxacino. Para isso ela precisou de uma separação, né, com a Euclay, só que dessa vez acoplada ao massas, para poder fazer a identificação desses compostos. Então, aqui, né, aqui do orbifloxacino, tá, onde nesse cromatograma ele tem um tempo de retenção de 14,21 minutos, né, e o íon molecular dele é 396, tá? Aqui do produto de degradação 1, que saiu no tempo de 11,69, né, e a massa carga, né, dele é 352, e assim sucessivamente. Então ela conseguiu identificar 11 produtos de degradação por espectrometria de massas, né, acoplado ali à cromatografia líquida. Aí eu vou mostrar, obviamente, um dos produtos, mas na tese tem todos os outros. Então aqui o cromatograma, né, a gente vê aqui os picos, né, dos produtos de degradação. Esses foram gerados na hidrólise ácida do orbifloxacino. Então aqui esses 11 são os produtos gerados em todas as condições, né, que ela testou. Aqui eu estou só exemplificando para vocês a degradação que foi encontrado, o perfil na hidrólise ácida, tá? Então a gente tem esses picos aqui pequenos, e aí eu destaquei, né, o produto de degradação 1, onde ele tem, né, aqui esse espectro de massa, né, do produto de degradação 1 isolado do orbifloxacino, e aí aqui pelo massas, né, a gente tem obtenção desse espectro, né, aqui a gente vê aqui da espectrometria de massas, e
Aqui o obifloxacino, tá? Cuja massa molecular é de 395, tá? Então a fórmula dele é C19H20F3N3O3. E aí ele gerou essa outra substância, né? Uma estrutura química sugerida para o produto de degradação 1 do obifloxacino. Então a gente vê essa diferença aqui, né? Ele tem uma forma molecular de C18H20F3N3O com a massa molecular de 351, tá? Então aqui, né, é todo o estudo de espectrometria de massa que a gente já trabalhou na disciplina de química farmacêutica bem detalhado. E aí o que a gente observa aqui, né, 352, né, aqui do íon molecular dele, né, que no caso aqui ele vai estar protonado. Então aqui, se a gente for subtrair 395 de 351, a gente tem uma perda de massa de 44. Né? Quem vai ser esse 44? Esse CO2, esse ácido carboxílico aqui. Então, essa unidade aqui, ela é perdida na reação de degradação, que a gente não vê aqui esse grupo, né? A gente não vê. Então é basicamente isso, ela fez isso para os 11 produtos de degradação, né? Toda essa identificação. E aqui, né, eu achei linda essa figura, né? Aqui o obifloxacino e aqui todas as rotas, né, e possíveis produtos de degradação que foram gerados. Então é um trabalho muito bonito para vocês apreciarem. Então todas as rotas de fragmentação sugeridas para a molécula de obifloxacino. Então aqui você tem um estudo completíssimo, né, do perfil de degradação. Então era isso, pessoal, que eu queria trazer aqui para vocês, né? Então a gente trabalhou bastante, né? A resolução 53 de 2015, tá? E o seu respectivo guia, também publicado em 2015. Então aqui foram algumas das referências, né, que foram utilizadas nessa aula. Eu me despeço da disciplina, espero que vocês tenham, né, aproveitado ao máximo das videoaulas, do que a gente já vem trabalhando ao longo do semestre. Boa sorte para vocês e eu desejo que vocês sejam farmacêuticos muito bem sucedidos. Eu tenho certeza que serão. Um forte abraço, beijo a todos.